Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. No dia 10 de dezembro, o projeto que prevê a legalização da maconha no Uruguai deve ser votado pelo Senado e sancionado pelo presidente. O governo uruguaio tem se mostrado favorável à proposta. A intenção é acabar com o narcotráfico. Acompanhe mais detalhes na narração de Joyce Reures. O consumo de maconha em locais públicos no Uruguai já é permitido desde 1974. A novidade é que agora o plantio e a venda da droga poderão ser regulamentados. O projeto que apoia a legalização da maconha no país foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deverá ser votado pelo Senado no dia 10 de dezembro. A nova legislação prevê 3 formas de acesso à maconha: através do cultivo pessoal, com limite de 6 plantas, do cultivo em clubes de associados, com um número de plantas proporcional, e por meio das farmácias, com um limite de 40 gramas mensais por usuário. Todos deverão ser registrados em um banco de dados e a compra em farmácias será limitada aos maiores de idade residentes no país. O objetivo do governo uruguaio é tirar o narcotráfico do mercado, já que a repressão não tem sido eficaz no combate contra as drogas. Se o projeto for aprovado, o Uruguai será o primeiro país a assumir o controle de todo o processo de produção e comércio da maconha. E como este tema é bastante presente nas discussões entre os jovens, a nossa equipe saiu pelo campus da Unicinos aqui em São Leopoldo para conferir o que os estudantes pensam sobre a legalização da maconha. Confira. Eu sou a favor para tirar a violência das ruas, porque a gurizada compra droga com os bandidos, poderia estar comprando com o governo e ajudando o governo a usar esse dinheiro para refletir em outras partes carentes da nossa sociedade. Na verdade, eu acho que deveria ser algo a se pensar um pouco mais, mas acho que poderia ser legalizado, sim, porque as pessoas não sabem usar, esse é o problema, na verdade. Não tem um uso devido saudável e uma conscientização geral sobre como deve lidar com essa droga. Eu sou contra, porque na verdade eu sou contra todo e qualquer tipo de dependência ou coisa que faça as pessoas ficarem dependentes. Principalmente quando é algo que tem que fazer elas ficarem mais felizes por algum motivo. Eu acho que elas têm que buscar isso dentro delas e não em algum químico ou alguma coisa desse tipo. Eu sou a favor da legalização porque eu acho que muitas pessoas elas são influenciadas pela proibição da maconha e realmente não tem o verdadeiro conhecimento de porquê e onde ela foi proibida, né? E quais os motivos reais das pessoas não deixarem. Eu acho que já virou, desde muito tempo, uma forma de expressão, porque a proibição da maconha ela não implica só no ato de proibir, mas também de um preconceito e uma forma social reclusiva. Na verdade, eu não tenho uma opinião assim, formada sobre o assunto. Eu vejo por 2 lados. Por um lado, seria, de repente, melhor para a sociedade, porque eu acredito que tem muitos jovens que se envolvem com a questão de tráfico, por não ser legalizado. Mas, por outro lado, eu não acho que seria bom, porque eu acredito que aumentaria muito o número de usuários, né? E você, é a favor ou contra a legalização da maconha? Nós seguimos com esse assunto que gera bastante polêmica aqui no estúdio. Isso aí, para falar mais sobre isso, recebemos no estúdio Miguel Tedesco Vedi, que é doutor em Direito Penal e professor do curso de Direito aqui da Unicinos. Também com a gente o delegado Márcio Moreno, diretor de Inteligência do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC. E ainda Carlos Gadeia, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da Universidade. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa experiência do Uruguai, né? Como é que o senhor vê essa questão, então, deles quererem, então, legalizar a maconha? Eu acho que é uma experiência muito importante. O Uruguai sai, digamos, daquilo que é o comum hoje em dia, que tem sido uma política fracassada no mundo inteiro do enfrentamento das drogas, né? Com políticas mais duras de repressão. Isso tem falhado, a gente tem melhorado índices de eficiência policial, índices de condenação. Pega o número de condenações no Brasil, a gente tem, nos últimos 15 anos, um aumento de 390% no número de presos, a maior parte por questões ligadas ao tráfico de drogas. Então, é preciso que os países pensem em novas soluções. Eu acho que, nesse aspecto, a ideia do Uruguai de tentar repensar essa questão é extremamente louvável.
E, delegado, a gente viu na reportagem, um dos entrevistados também falou isso na enquete, a ideia é que o lucro gerado a partir, então, do comércio da maconha seja revertido para a saúde, né, no caso ali, né, do Uruguai. Isso funcionaria ou seria como trocar 6 por meia dúzia, delegado? O que o senhor acha disso, já que o número de dependentes químicos pode aumentar? Bom, eu acho que essa questão tem que sempre ser debatida, é uma questão aberta, não existe verdades absolutas nesse tema, aprendi isso com a prática. Mas acho que essa experiência do Uruguai, essa tentativa, que ainda depende, né, da sanção do Senado e depois da presidencial, ela, na verdade, ela já está fadada ao fracasso, porque ao limitar, por exemplo, a porcentagem de THC na maconha, que está limitada pelo projeto de 2% a 3%, que é, na verdade, o THC é a substância que dá o efeito alucinógeno na maconha, né? E hoje se trabalha, só no mercado brasileiro, digamos assim, com índices de THC de até 18%. Então, essa ideia de maconha da década de 50, da década de 60, como uma planta, como, na verdade, algo que vem com relação ao uso, entre aspas, saudável, hoje em dia o mercado de narcotráfico já absorveu. Então, conversando assim com colegas especialistas, eu vejo que as pessoas que consomem maconha, tem até uma uruguaia famosa que deu uma entrevista na Veja, uma escritora, ela disse que ela não vai comprar a droga fornecida pelo mercado uruguaio porque a droga é ruim, ela não está acostumada com esse percentual de THC e porque a quantidade é ridícula. Segundo, eu estou abrindo aspas falando as palavras dela. Então, acho que, embora seja uma iniciativa que foge da regra, daquela característica dos países, pelo menos ocidentais, em combater o narcotráfico, principalmente a maconha, que é a droga mais consumida no mundo, eu vejo que ela já está sendo encaminhada para o caminho errado quando já determina coisas que o próprio mercado de drogas já absorveu há muito tempo, que é um mercado muito versátil. Bom, nós gostaríamos também de saber a opinião do professor Carlos. O que o senhor pensa a respeito dessa decisão, então, do Uruguai de legalizar a maconha e de como é que isso também poderia ser praticado, aplicado no nosso país? Bom, tem muitas pontas este tema, né? Justamente aqui se colocaram algumas. O que o delegado afirma é real. Eu também penso igual no sentido de que regulamentar, inclusive, o conteúdo de THC, justamente, né? Reduzindo uma porcentagem quase ínfima, vai levar a que o consumo dela não seja aceito pela grande maioria dos que, de certa forma, estavam lutando muito tempo pelo direito a poder consumir maconha, pela legalização. Esses são problemas justamente devido a que, embora o Estado queira assumir essa responsabilidade, que é algo histórico no Uruguai, aconteceu com o álcool lá no começo do século XX, quando o Estado também se encarrega de comercializar e produzir álcool, quando a famosa problemas da lei seca nos Estados Unidos. E agora com a questão da maconha, o Estado se coloca demais intervindo em questões que de repente não lhe competeriam e que têm a ver com os direitos individuais. Esses são problemas, às vezes, de certa esquerda, né, que quando está no poder, às vezes, confunde as coisas. Por um lado, então, tem aspectos ambíguos. Por um lado, importante, do ponto de vista do direito, do ponto de vista das liberdades individuais, do ponto de vista também de combate ao narcotráfico, sem dúvida. Mas também tem esses elementos contraproducentes, como eso que estaba falando do delegado, como também outros, o que se chama de internação compulsória também, alguém jovem que se encontra de repente na rua e que se suspeite de que está sob efeitos da droga, tenha que ser elevado obrigatoriamente, indo por encima dos direitos individuais de ir e vir a lugares onde são lugares de reabilitação, etc, etc, com alvará de um psiquiatra, de um médico que vai dizer se sim ou se não ele tem que estar nesse lugar ou estar solto. Então, tem muitas pontas ali que têm ainda que ser trabalhadas e que são muito criticadas dentro do Uruguai com esta lei. Do ponto de vista no geral, obviamente todo mundo é positivo perante isso. No Brasil é impensável uma lei deste tipo. É impensável por uma tradição, por história, por forma também do como que tem sido o narcotráfico no Brasil, pelas favelas, pela pobreza, pela criminalidade. São países muito distintos nesse sentido, não? Bom, já confira agora então o depoimento do Rafael Gil Medeiros sobre o tema. Ele é sociólogo, mestre em psicologia social e membro do grupo Princípio Ativo, que atua em Porto Alegre desde 2005. Ele foi convidado a vir ao programa, não pôde comparecer, mas fez então o depoimento e mandou pra gente. Vamos conferir. Foi bem interessante, por quê? Porque todas as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a proposta diretamente da representante do Ministério da Saúde do Uruguai e muitas dúvidas, né? Foi isso que a gente viu, muitas dúvidas em relação a como é que seria uma legalização, ou como se diz no senso comum, uma legalização. Eles não chamam de legalização lá, né? Eles chamam de regulamentação. Eu acho que é importante trazer essa diferença,
porque eles não querem vender um produto, eles não querem que a maconha seja uma droga ilícita seja um produto, ou seja, orientado para o lucro. Eles querem olhar para um consumo que já existe, atender uma demanda que já existe, sem necessariamente criar uma demanda. Assim como, por exemplo, infelizmente hoje nós temos na indústria farmacêutica uma produção de drogas para atender nichos de mercado e criar nichos de mercado e fazer propaganda dessas drogas, assim como temos também em outros modelos de regulamentação que são bem bem próximos da gente, como por exemplo o tabaco e o álcool. Então a gente tem algumas coisas para aprender e até para superar em relação às drogas que hoje são regulamentadas. Eu acredito que esse é um caminho importante. Miguel, também queria saber a sua opinião sobre isso. O senhor acha que a partir dessa questão seria possível então acabar com esse problema social tão grande? Acabar é impossível, né? Não há sociedade sem droga, nem nunca vai haver. Isso é uma utopia irrealizável. Todas as sociedades tiveram que conviver com isso. O que nós temos que fazer é ver uma forma de enfrentar o problema das drogas hoje com outro mecanismo. O mecanismo atual tem falhado. Os índices de violência que circundam a questão da droga são alarmantes. Os índices de homicídios, não é? De roubos, de latrocínios que decorrem da questão da droga hoje são alarmantes. E a política atual que o Estado brasileiro tem adotado é uma política absolutamente fraca nesse aspecto, no sentido de não atingir, de maneira eficiente, um resultado que diminua a criminalidade. Então, na verdade, nós temos que discutir essa questão para achar novas soluções. Nós não temos encontrado isso. O delegado gostaria de complementar, nós vimos para o bloco, para o encerramento desse bloco? Claro. Não, eu concordo com o professor Vedi, realmente não existe mundo sem drogas e acho que eu aprendi que não há, vou repetir, não há verdade absoluta no que tange a política a drogas, nem ao combate a esse malefício, tanto na esfera social quanto na esfera penal, porque a gente verifica que realmente envolve milhões e milhões de pessoas, talvez até bilhões. Dinheiro é o segundo maior mercado do mundo, se fosse lícito seria o primeiro. Então, realmente é um tema muito... Agora, a minha opinião, só para sintetizar, é que quando se fala que se gasta milhões, trilhões com a guerra às drogas, não é um investimento adequado ainda. A segurança pública é muito caro. Às vezes as pessoas falam em valores de segurança pública, mas não se tem uma estimativa. O Estado só surgiu em razão da segurança pública, depois vieram outros direitos, mas as pessoas no contrato social só aceitaram se limitar a um poder estatal em razão da falta de segurança. Então, é muito complicado falar, digamos assim, numa política eficiente. O que eu acho, apenas a título sugestivo, é que nós temos que criar um ambiente hostil a todos os tipos de droga. E dou um exemplo no Brasil que deu certo, na minha opinião, que foi o combate ao cigarro. O cigarro não é proibido. As pessoas... Mas não é criminalizado, né? Mas não é criminalizado sim. O consumo do cigarro. Isso é uma questão interessante. Não é criminalizado, não é proibido o consumo de cigarro no Brasil. Assim como o álcool também, que é de uma problemática bastante grande. Mas houve, por parte do Estado, uma política de combate ao tabaco e também da sociedade. Isso vai muito mais aí nas campanhas de prevenção, sim, quer dizer. Mas a sociedade também contribuiu. As pessoas começaram a não aceitar mais, entrar num ambiente que tivesse fumantes, ou até, tem ao lado de uma criança, vamos evitar fumar. Até nos estádios, acho que é a última fronteira, agora com a Copa, não existe mais pessoas fumando do lado do outro. E os índices baixaram quase 40% nos últimos 10 anos. Acho que é importante estudar esse efeito. É uma droga que ela nunca foi considerada ilícita e houve uma diminuição de 40%, de jovens até maior o percentual. Então, tem uma sugestão, acho que tem que ter agora uma transdisciplinaridade para todas, tanto o governo quanto também a sociedade civil, se organizar e tentar criar, como eu digo, um ambiente hostil ao consumo de drogas, principalmente as mais letais, né? Não só a maconha, mas o crack e a cocaína. Sim. Tá certo. Então, bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto aqui no Conexão. É um instante só, a gente já volta.